Balan já era curioso, né? Eu tava aqui entristecido porque a gente tava falando de muitos acidentes. Um caso lamentável que vem do Vale do Jequitinhonha. Foram detidos um homem, a mãe e a avó do recém-nascido encontrado gravemente ferido em um lote vago na cidade de Angelândia. A vítima, que teve partes do corpo arrancadas por animais, foi transferida para a capital mineira e continua internada. Ô, Fantoni, tem certas coisas, Fantoni, que eu não sei o que comentar, o que falar, meu amigo. Nicomedes, agradecer essas imagens que nos foram enviadas pela Ana Paula Tinoco, da Rádio Aranãs. E a gente tem que ter muita serenidade para anunciar essa situação. Esse bebê está internado em estado grave no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Foi resgatado do local por uma equipe da Policlínica de Angelândia, e aí de Angelândia foi para Capelinha, de Capelinha foi transferida pela equipe do Corpo de Bombeiros, juntamente com a equipe do SAMU, para o Hospital João 23. E que bom, Nicomedes, que a gente tem esse transporte aéreo rápido e eficiente, com equipe qualificada. Então, essas imagens aí cedidas pela Ana Paula, da Rádio Aranãs, lá de Capelinha. E, Nicomedes, o que aconteceu? A polícia foi acionada no bairro Vila Nova, nesse terreno baldio aí do bairro Vila Nova, em Angelândia, onde havia um bebê que chorava muito. E quando a equipe chegou, a equipe já tinha recolhido, os militares foram informados de que esse bebê ficou mutilado por conta de mordidas de cães nos pés e numa das orelhas, mas foi resgatado ainda com vida e levado para o hospital, acabou de estar internado no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Mas o que aconteceu? A polícia chegou com as informações, através de populares e através de denúncias anônimas, de que uma adolescente de 16 anos, o padrasto e a mãe moravam próximo ao local. Os policiais foram até a casa e não acharam ninguém. A casa estava abandonada, mas com algum acesso. Estava entreaberta, as portas estavam abertas, os policiais entraram e num dos cômodos encontraram indícios, manchas de sangue, e isso aumentou a curiosidade e reforçou a hipótese de que a adolescente tivesse dado à luz essa criança horas antes e o corpo abandonado, a criança, né, abandonada, o bebê abandonado nesse lote vago. E em seguida as pessoas foram para a zona rural. A polícia foi até o local, nessa comunidade, na zona rural de Angelândia, localizou a adolescente, localizou o padrasto, a mãe. Num primeiro momento todos negaram o envolvimento, mas diante daquela situação que os policiais viram ali, a adolescente e as conversas desconexas, recolheram os três para a área central de Angelândia, onde a adolescente passou por um exame por um médico que constatou que realmente ela estava em processo posterior a um parto, então ela não tinha mais como negar. Aí a história começou a desmanchar, Nicomedes. A casa começou a cair. A história que tentaram contar para iludir os policiais começou a se desmanchar, e aí não teve como sustentar por muito tempo. Resultado: o pai e o padrasto e a mãe foram levados para a delegacia, foram autuados em flagrante, recolhidos ao presídio em Capelinha, à disposição da justiça por homicídio tentado e também abandono de incapaz. A adolescente, ela também foi ouvida por ter 16 anos, acompanhada evidentemente da mãe e do padrasto. Ela está à disposição da justiça para verificar confirmação desse ato semelhante à tentativa de homicídio e também um abandono de incapaz. Então tudo isso vai ser esclarecido. Então, Nicomedes, essa é a situação. Aguardar que a equipe do Hospital João 23 consiga recuperar, estabilizar a saúde desse bebê,
que foi mutilado aí por mordidas de cães, e enquanto isso a justiça decide o que vai fazer com a mãe, com o padrasto dessa adolescente de 16 anos, para saber. Numa conversa com ela, ela estava um pouco desconexa com a situação toda, então isso vai ter que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, com assistentes sociais, para poder fazer essa investigação, por que ela teve esse bebê dentro de casa, o porquê de muitos porquês. Então vamos aguardar, Nicomedes, a manifestação das autoridades, mas Nicomedes, que coisa, quando a gente pensa que já viu de tudo, a criatividade infratora nos dribla e nos mostra uma face macabra de uma situação como essa. Você sintetizou bem, né, Fantônio? É uma face macabra, porque foge aqui até as palavras para a gente poder comentar, em primeiro lugar, porque a gente precisa torcer aqui para que a criança, assim como foi cuidada ali, ó, naquele resgate, né? Olha o aparelhamento do Estado colocado à disposição da vida, né? Enquanto um grupo de profissionais juntos, né, conexos, tentando ali salvar um recém-nascido que é inocente, né, não pediu para ver o mundo. Olha o complexo, olha, em torno da vida. Na outra ponta, tinha também uma coligação de pessoas que não queriam a sobrevivência dessa criança. Claro, Fantônio, que tecnicamente falando, a questão do parto, depois a justiça vai tratar lá no âmbito penal, a questão de estado puerperal, que é aquele tormento psicológico decorrente ali no período de parto. Isso aí é matéria lá para promotor, para advogado e para o juiz que vai mexer com isso aí, né? Agora, quando você volta o filme, lá na Gênesis, na origem já tem um erro, né? Porque adolescente não era, em regra, para estar nessa condição de mãe, né? É adolescente, 16 anos, né? Então já tem um processo anterior que está bem errado aí, né? Mas é a nova sociedade, a gente não tem como mudar isso, não é isso? A nova sociedade, adolescente manda e desmanda no pai, manda e desmanda na mãe, manda e desmanda na avó. Adolescente sempre vai responder por caso análogo, não responde integralmente pelo valor da pena, nunca é preso, é apreendido, né? Não cumpre pena, é internado, tem uma série de coisas, né? Mas está aí o adolescente, né? Vez ou outra a gente fala de um que é destaque no Enem, mas via de regra a maioria não quer estudar, né? Uma grande parte não quer estudar, não quer trabalhar, quer a vida fácil, né? E com 16 anos, sem nenhuma maturação psicológica, mas já teve aí uma vida amorosa, sei lá como é que se diz isso. No final vem o fruto, né? E a pessoa rejeita o filho, né? E tanta gente na fila aí, querendo o filho, querendo ser pai, querendo ser mãe, né? E a pessoa faz uma maldade dessa. Fantônio, eu vou te contar uma coisa. Aí vem detalhes da ocorrência, né? Criança recém-nascida dilacerado, porque cãozinho foi lá, cão que é irracional, viu aquele choreiro, foi lá atacar a criança. Eu vou falar o que da ocorrência dessa, Fantônio? O dia desse nós estávamos aí, ó, sexta-feira da paixão, né? Toma aqui o chocolate, domingo, feliz Páscoa. Páscoa é a passagem da morte para a vida, passagem da escravidão para a liberdade. Feliz Páscoa, feliz Páscoa, a feliz Páscoa aí, ó. A Páscoa aí, ó. Páscoa não é chocolate não, filho. Metanoia, mudança de mente. Tem muita coisa para ser mudada nessa sociedade. A mente criativa, a mente do mal, né, Fantônio? Cruz credo. Fantônio, das histórias macabras, você acaba de machucar meu coração trazendo esse relato. Eu vou te falar uma coisa, viu? Tem que ter estômago para ver, para assimilar e para comentar. E a gente não pode falar o que sente enfurecido por dentro, né, Fantônio? Tem que ter o equilíbrio, né, Vanique? O Vanique chorando ali, ó. Tem um neném lá. Fez um aninho, Vanique? Vai fazer um aninho semana que vem. O Vanique chorando ali, o Lígio do Vale chorando de lá. A Dani, que é vovó ali, ó. E eu aqui, né? Que sou avô de 2 netinhos. Você aí, né, Fantônio? Vitor Cui, muito cuidadoso com a filha dele, né? A Larinha. A gente fica aqui, né, Fantônio, lidando com essa coisa, né? E o povo de casa achando que a gente é um Superman, né? Ou uma Supergirl aí, ó. Que a gente é preparado para sofrer os impactos do noticiário. Não é nada, não é nada. Eu tô bastante chateado. Obrigado, Fantônio. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Não, essas coisas com criança, gente. Ninguém aguenta isso, não.